Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje uma aplicação para o seu equipamento de eletrônica que você mesmo fez, ou um equipamento mais antigo que você tem, ou uma fonte que você projetou, um on-off utilizando um único botão, mas é um on-off que desliga de fato o equipamento da rede, não é um stand-by. Então está muito interessante esse vídeo, um projeto que todos podem implementar. Deixe seu like e se inscreva por aqui. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, transformadores para suas fontes profissionais em toroid.com.br. Lá você encomenda sob medida o seu transformador toroidal, que são muito mais eficientes que os convencionais. E também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Nas suas compras na Tiger, utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Projetei um circuito que utiliza apenas componentes discretos para ter um baixo custo e ser de fácil construção, inclusive para quem é iniciante em eletrônica. O esquemático está aqui, eu vou explicar cada etapa dele para você compreender o funcionamento. O funcionamento geral desse sistema de on-off é o seguinte: nós temos um único botão disponível, esse botão pode estar aí no painel do seu equipamento. Quando você quiser ligar o equipamento, você dá um clique simples nesse botão e o sistema liga. Quando você desejar desligar o equipamento, você pressiona o botão, mantém pressionado por 1 segundo ou 2, isso você pode definir, e depois disso o equipamento vai desligar. Então é assim que funciona. Clique simples, ligou o equipamento, pressione e mantém por 1 segundo, 2, 3, ele desliga. E ele desliga de fato. Ele é desconectado da rede elétrica. Isso é muito bacana do circuito. Vamos começar pela fonte aqui. Eu estou sugerindo que você utilize um transformador com 2 enrolamentos de secundário. Um enrolamento será para o seu equipamento que será alimentado por esta fonte. Por isso eu tenho esses asteriscos aqui, que vão depender do seu equipamento. Então você pode ter um equipamento com consumo tal que necessite de fusível de 1 ampere, ou maior consumo, 2 amperes e assim por diante. O mesmo aqui para os diodos retificadores e também para os capacitores de filtragem. Então isso vai depender do seu equipamento final. E eu tenho um segundo enrolamento de 9 volts por 100 mA, que é retificado com esta ponte de diodos. Filtro com C1 e C2 e gera uma tensão de 6 volts. Essa tensão será utilizada para alimentar o meu circuito de ligar o dispositivo. Então esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Se o seu equipamento tiver um consumo de 6 volts, você pode utilizar um enrolamento simples. Então esses 6 volts aqui vão servir para alimentar também o equipamento, além do circuito de on-off. Então você pode utilizar apenas um enrolamento. E se forem outras tensões, também. Se você não tem um transformador assim, com 2 secundários, você pode encomendar na Toroid, sob medida, ou você pode utilizar 2 transformadores. Um transformador maior para o seu equipamento, de acordo com as especificações dele. Então você projetou uma fonte, um gerador, qualquer equipamento que você desenvolveu, um amplificador de áudio também, legal, e um segundo transformador menor de 9 volts 100 mA, sem problema nenhum. Olha só, aqui nós temos a rede elétrica. Eu tenho aqui SW1 e SW2. Estes são os contatos comum e normalmente aberto de um relé. O relé que será responsável por ligar ou desligar o equipamento totalmente da rede elétrica. E aqui embaixo está o grande segredo do circuito. Nesta região aqui, vamos entender isso. Eu tenho uma bateria de 6 volts, eu vou precisar disso para o meu start.
pois do contrário eu não conseguiria desligar o equipamento totalmente da energia. Então eu preciso dessa bateria de 6 volts, ou poderia ser um transformador também adicional, mas você vai ver que é interessante utilizar uma bateria, que no caso podem ser 6 pilhas comum, AA alcalinas, por exemplo, que geram 6 volts, ou duas CR2032 em série de 3 volts, também é possível. Veja que o positivo vai para o botão. Então, quando eu clico no botão de on-off, eu vou energizar o meu relé através do seu contato normalmente fechado. Estão vendo aqui o caminho, ó. Então eu ligo o relé com estes 6 volts. E como é um relé duplo, eu terei aqui a segunda chave, que é totalmente isolada da primeira, nos contatos SW1 e SW2. Então eu cliquei no botão, energizei o relé, essa chave liga SW1 com SW2, ligando o equipamento, certo? Eu terei 6 volts disponíveis aqui nesta fonte auxiliar, e eu terei a tensão para o meu equipamento principal. Esta chave da esquerda, quando eu viro para o lado normalmente aberto, esta linha aqui é de 6 volts, ó. Então, eu tenho um relé que se autoalimenta aqui por esta linha, pois a chave vira aqui e a linha de 6 volts, que já terá os 6 volts disponíveis, pois SW1 ligou em SW2, suprirão o relé. E vão manter o relé fixo, o relé vai ficar disparado, mantendo o circuito funcionando. Então, o passo de ligar o circuito é esse. Então, olha só. Tem outro detalhe importante aqui. O relé tem contatos mecânicos. Quando eu desconecto o normalmente fechado e ele vira ali para o normalmente aberto, olha só. Ele faz esse caminho aqui, mecanicamente. Não é mesmo? Então ele faz isso aqui. Perceba que tem um tempo aqui em que a lâmina do relé vai estar desconectada de tudo. É um tempo muito pequeno, porém o suficiente para que o relé desligasse sozinho. E aí, por isso, eu tenho D6. Esse diodo D6 garante que eu mantenha esse botão pressionado o tempo suficiente para o relé disparar, que é muito rápido. E nessa transição das lâminas do relé, D6 vai manter o relé energizado, garantindo que ele complete o seu disparo. Completou o disparo, 6 volts, mantém o relé travado aí no circuito. Esse é o lado positivo do relé. Temos o lado negativo, que também tem outro segredinho para permitir que eu desligue esse relé em um instante que for desejável. É um transistor bipolar de junção que estará saturado. Como eu saturo ele? Neste nó, preciso ter 6 volts. Saturando ele, conduz corrente do coletor para o emissor. Até aí, tranquilo. Para ter 6 volts nesse nó, eu vou fornecer esses 6 volts a partir do meu botão aqui. Então eu cliquei no botão, veja que ele segue esta linha. D9 me fornece aqui um nível de tensão. R6 funciona como um pull-up. E eu terei aqui nesse nó 6 volts porque Q2 está em corte. Então, Q1 estará saturado. Legal, então ele segue aqui. Em D9 eu tenho a tensão que eu preciso. Quando ocorre a transição da chave, eu passo a ter 6 volts através de D8, que vem da linha de 6 volts da minha fonte aqui. Então, através de D8, esse nó estará devidamente polarizado, garantindo que Q1 continue saturado para que o relé continue ligado. E aí D9 bloqueia esse sinal aqui, porque eu não posso mais ter 6 volts nessa linha no anodo de D9. Você já vai entender o porquê. Esse é o ponto para que o relé ligue e permaneça ligado
sem que eu tenha nenhuma fonte ligada no circuito, com total desconexão da rede elétrica. Eu preciso, no entanto, de uma tensão que virá de pilhas ou baterias, 6 volts, para alimentar o relé. Veja que você pode trabalhar com 5 volts também. Aqui poderia ser um 7805, aqui 5 volts, aqui 5 volts. Só que uma bateria de 5 volts é mais complicado, por isso que eu trabalhei com 6. O relé, 5 volts também, mas você pode utilizar um diodo em série aqui para ter uma queda de 0,7. Então o relé aproximadamente teria no clique ali 5,4 volts, 5,3 volts e está tudo certo. Então você pode trabalhar com valores um pouco diferentes. Então o circuito ligou e ficou assim. Como eu vou desligar isso? Com Q1 eu vou cortar Q1. Como eu corto Q1? Saturando Q2. Q2 conduz do coletor para o emissor no sentido convencional. Teremos 0 aqui no coletor que vai cortar Q1. Para saturar Q2, eu preciso polarizar ele com uma tensão neste lado aqui. Então agora vamos entender o resto do circuito. Tenho certeza que vocês, já a maioria, compreendeu. Para desligar, eu vou pressionar de novo o botão, habilitando o 555. Olha aí o legendário de volta. 1001 utilizações, infinitas utilizações, podemos dizer assim. Então eu habilito ele, o seu reset terá 6 volts para ele funcionar. Do contrário, se eu não clico no botão, R4 mantém o reset do 555 ativo, não tem oscilação. Assim ele começa a oscilar com uma frequência que depende de R2, R3 e C3. Posso calcular aqui, que é 1,44 dividido por R2, mais 2 vezes R3, vezes C3. Então vamos fazer aqui 1000 vezes, aliás, 1000 mais 20.000, que dá 21.000, vezes 4,7 micro, dividido por 1,44, 1 sobre, dá 14,58 Hz. O período disso é 1 sobre, que é 68 milissegundos, e aí vezes 10 mais ou menos dá o tempo para desligar, um pouco menos de 1 segundo. Então você pode aumentar esse capacitor se quiser que o usuário mantenha o botão mais tempo pressionado para desligar o sistema. Não tem problema nenhum. Aqui funcionou legal e na prática você vai ver que fica bem interessante. Então, oscilando o 555, eu terei um clock no 4017, outro velho conhecido nosso, que é um contador Johnson. Ele vai trocar as saídas Q0 a Q9 em sequência, sempre uma única ligada por vez, iniciando em Q0. O 4017 é alimentado pelo botão. Então, outro segredo aí. Clico no botão, eu envio 6 volts para o 4017, aí ele começa a funcionar. Além disso, eu provoco um pulso de reset a partir de C5, que está descarregado. Então eu clico no botão, ele tem 0 volts nele, vem 6 volts no reset do 4017, que força ele a começar ali no estado inicial, que é Q0 com 1. Depois que ele carregou, o R7 é um pull down que mantém o reset desabilitado. Entra o clock, borda de subida, vai acionando as saídas em sequência. Quando chegar em Q9, que está ligado para Q2, vou saturar Q2 e vou cortar Q1, desligando o relé. Então é assim que funciona. Ainda tem mais um segredinho, que é para que eu possa manter o botão pressionado indefinidamente, sem que ocorra um novo disparo do relé. Veja que a saída Q9 está ligada ao enable do 4017. Este enable desabilita o clock do 4017. Então, quando ele tiver 1, mesmo entrando o clock no pino 14, a saída permanece no estado atual. Portanto, com Q9 em 1, enable terá 1 e eu mantenho o sistema travado. Q2 saturado, Q1 cortado, relé desliga. E aí, para eu ligar novamente o sistema, preciso
soltar o botão e clicar de novo. Aí o sistema volta na operação inicial, tudo como eu expliquei para você. E basicamente é isso. C6 e C7 são desacoplamentos para os circuitos integrados. D7 faz C5 descarregar mais rápido através de R4. Tranquilo. E eu expliquei tudo. D5 é o diodo de roda livre aqui para o relé. Então, para evitar picos de tensão nesta carga indutiva. Como você pode ver, não precisamos necessariamente de microcontroladores para resolver alguns problemas. Esse circuito tem a vantagem de ter um baixo custo. Com menos de R$10 em componentes, você tem aí, claro, tirando o relé, eu estou falando da etapa lógica, tá certo? Então, com menos de R$10, você ainda consegue aí um sistema bem interessante que vai funcionar muito bem com seus equipamentos. Microcontroladores hoje em dia já são R$15 para cima, e se for pegar PICs de 8 pinos, que seriam interessantes para uma aplicação dessas, já sabemos que a brincadeira começa a aumentar de valores. Mas é legal termos circuitos assim desenvolvidos com componentes discretos. Podemos fazer tudo com eles também. Isso é bom que evita a etapa de programação também. Não precisamos fazer uma programação adicional. E tá aí, galera, vamos testar na prática esse sistema agora. Venha comigo. O circuito é esse, como você pode ver aqui. Estou utilizando um transformador toroidal aqui no sistema para alimentar aquela fonte. Então nós temos o 7806 aqui, que no caso eu estou utilizando um 7805 porque eu só tinha relé de 5 volts no meu estoque. Não tem problema nenhum. Como eu mencionei para você, você pode trabalhar com 6 volts ou 5 nesse circuito, sem problemas, depende da alimentação do relé. E aí, cuidado nas baterias, você utiliza aí um diodo para baixar um pouco essa tensão de 6 volts para o relé, que será alimentado por essa tensão só no start do circuito. E cuidado também com a rede elétrica. Eu estou já com os 220 da rede aqui, neste ponto, transformador, primário do transformador, secundário do transformador. Abri um circuito aqui, um dos fios, aliás, através do contato normalmente aberto do relé. Quando eu clico no botão, acabei de ligar o sistema. Podemos ver isso com o LED indicador. Então, estamos alimentando o equipamento. Vamos supor que esse transformador tenha um segundo enrolamento, e esse segundo enrolamento terá a sua retificação, terá os seus níveis de tensão, irá suprir o seu equipamento. Ou vamos supor que o seu equipamento trabalhe com 5 volts ou 6 volts, você pode utilizar esta mesma tensão do regulador para isso, contanto que ele consuma menos que 1 ampere, que é o limite desse cara aqui. Agora, para desligar, veja que com cliques simples, nada acontece. Ó. Estão vendo? Eu não desligo, eu preciso pressionar e manter. E pronto, ó. Daí, aproximadamente 1 segundo, podemos dizer, em torno de 700 milissegundos, de acordo com os cálculos. Então, clico de novo, ligo de novo, pressiono e mantém, desligo o sistema e funciona muito bem. Circuito sensacional para você trabalhar. Uma outra alternativa que você tem é usar dois relés, um com um polo e 2 posições e outro também. Então, um dos relés vai ligar circuito e o outro relé vai fazer aquela lógica. Você pode trabalhar assim também caso precise de uma corrente maior, geral. Pode ser que o contato do relé não dê conta. Então os dois relés estarão com suas bobinas em paralelo. Só isso. Aí, de certa forma você tem um relé, 2 polos, 2 posições, que é a característica desse cara aqui. 555 e 4017. Peguei aqui o voltímetro agora, eu vou conectá-lo no GND do circuito. Aqui por baixo mesmo. E aí, se eu medir a minha tensão aqui neste ponto, vamos pegar aqui
este ponto do 7805. Veja que eu tenho 0 volts. Ligando o circuito, nós temos aí os 5 volts. Deixa eu segurar aqui com essa mão, acho que vai ficar mais fácil para você enxergar. Então pressiono e mantenho. Desligo o circuito, zerou. Ligo agora com um clique simples. Temos 5 volts alimentando o circuito. Para concluir a nossa análise, eu vou ligar agora o amperímetro. Olha só, eu vou desligar o circuito. Desconectando a fonte que eu estou alimentando com a bancada, mas este sinal viria do seu conjunto de pilhas. O sistema não funciona mais. Certo? E agora eu vou conectar aqui o amperímetro. E veja que o circuito em repouso não tem consumo nenhum, galera. Por isso, aquele trabalho todo em utilizar aqueles diodos para que eu consiga ter um consumo zero. Significa que o conjunto de pilhas ou as baterias que você vai utilizar só terão consumo quando você clicar no botão. Fora isso, não terá consumo nenhum. Olha só, eu vou ligar o circuito. Teve um breve consumo aqui. O sistema está ligado agora e o consumo caiu para 0 de novo. Legal demais isso, né? Então ele só tem consumo quando eu pressionar o botão. Seja para ligar ou para desligar. Terá um pouquinho mais no desligamento, pois eu preciso manter pressionado o botão. Por isso que eu deixei um tempo reduzido também para o off. Assim, aumentamos ainda mais a vida útil destas pilhas ou baterias. Olha só. Mas ainda assim é muito breve. Então o consumo vai para uns 30 mA, como vimos, e depois cai a 0 de novo. Mais uma vez, consumo só no momento que eu cliquei no botão, e agora para desligar de novo, mesma coisa, ó. Sensacional! Então você pode ver que com componentes discretos é possível fazer muita coisa na eletrônica. Sempre estude estes componentes discretos e pense em como inseri-los em produtos, que realmente é um diferencial você ter esta técnica de desenvolvimento de projetos com este tipo de aplicação. Você viu aqui que reunimos várias técnicas de eletrônica analógica e eletrônica digital no circuito. Então é fundamental estudar sempre as duas áreas. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. Deixe seu comentário, seu feedback é muito importante. Gostou desta aplicação? Deixe outras sugestões aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo de Engenharia Eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Obrigado por acompanhar, muito obrigado por assistir até aqui. Continue maratonando os nossos demais vídeos de conteúdo aqui no canal. Se inscreva e seja membro. Clique aqui em Seja Membro e veja as vantagens. Muito obrigado a você, membro do canal, que torna o projeto possível. Ótimo final de semana, bons projetos, aquele abraço e até o próximo vídeo.